Na vida, assim, a gente é muito acostumado a pensar as coisas como elas têm que ser, sabe? Você não questiona muito as coisas. E aí eu acho que o ator, ele chega a um ponto, assim, que ele tá sempre com a ideia do que ele acha que tem que ser. A ideia da cena que tem que ser. Como a gente se repete na vida, sabe? Importante para falar é a consciência do que é o trabalho, né? Do que o aluno vai enfrentar não, vai ter que lidar quando entra numa escola, quando pretende se desenvolver como ator, porque eu acho que primeiro de tudo tem que olhar para si. É um trabalho de criação, de invenção. E o que diferencia um ator de um outro ator, ou de um bom ator de um ator ordinário, é o domínio criativo que ele tem naquele ofício. Eu percebo, assim, com os alunos, que é um trabalho de transformação, assim. O aluno, ele chega aqui e ele vai se envolvendo com aquilo, e quando você vê, ele fala, nossa, eu estou sentindo que tem coisas mudando em mim. E isso é muito bacana, porque assim, não tem como a gente trabalhar a interpretação, a parte artística, né, do ator, sem a gente também estar entrando em contato com as nossas questões. Mas é saber levar o que você observa da vida, quais os lugares que te afetam, e fazer essa ponte, mas sem também partir de um lugar, eu tenho que sentir aquilo, deixar a escuta do outro. O que eu faço com eles é um trabalho de estar em relação, entender que a relação é uma relação que se constrói junto, a partir do outro. E começar a trazer para a cabeça do ator que ele não é mais o protagonista da história, sabe? Ele não é a única pessoa que importa, que interessa. Trazer outras informações para ele. Saber que esse sofá preto é tão importante quanto ele dentro de uma cena. E perceber o outro. E é a partir do outro que se constrói uma relação, que se constrói uma cena, que se renova, que se reconstrói dentro de uma mesma cena, sabe? E ele se torna um ator de fato, ele se torna alguém que interessa artisticamente a uma audiência, a uma cena artística, né? Ele se torna essa pessoa quando ele passa a criar alguma coisa, quando ele passa a impor uma singularidade, a significar algo que traga a surpresa, a intriga, o que instigue as vontades, a vontade de ler, a vontade de fazer. Quando você vai fazer o realismo, o naturalismo, você tem que ter um imaginário e uma fé, de desenvolver essa fé. E aí por isso que eu acho que tem que ler muito livro, imagens que te afetem. Isso aí é muito legal, é muito interessante quando você começa a ver que o ator ele entra num outro registro de interpretação, sabe? Que ele basta ele estar aqui nesse espaço, falando com o outro, construindo junto uma cena. E não construído, sabe? Cheio de maneirismo já, cheio dos clichês do que é certo, do que é errado, do que é o bom, do que é o mal, sabe? Do mocinho. A ideia da coisa, sabe? E não a vivência dela, assim. Não tem como você dominar a técnica se você não se aprofunda e não conhece o seu potencial orgânico de corpo e voz. E o trabalho, principalmente o trabalho que eu venho desenvolvendo e desenvolvo aqui na escola, é um trabalho de buscar essa organicidade técnica do corpo e da voz conjugado com o trabalho da interpretação. Acender essa centelha, que é um trabalho dos artistas de um modo geral, os atores devem levar muito isso em consideração. Eles não podem ser um executor de script. Como você treina o ator a estar vivo, a estar no momento presente, a se relacionar com o outro, todo dia, com aquela mesma presença física, com aquela mesma abertura de resposta. É um trabalho que é um mergulho, é um trabalho que é um vício. Eu costumo dizer que não dá muito pra gente, depois que a gente entra nessa história, aí, neguinho, ferrou. É uma via única, né? Não tem volta, assim, realmente é um vício.